A história começa com a mais forte cavaleira, Léo Cornélia, de pé na floresta. Um garoto chamado Fole Dentendenten se aproxima dela e a cumprimenta educadamente. Léo, com frieza, pergunta o que ele quer, avisando que, se for um duelo, ele só sairá machucado. Fole rapidamente esclarece que não é isso. Ele se ajoelha diante dela, com um buquê de flores nas mãos, com sentimentos românticos em seu coração, se apresenta e confessa que gosta dela como mulher. Léo, atônita e ansiosa, comenta que ele certamente tem coragem de tentar enganá-la desse jeito. Acrescenta que nenhum homem jamais gostaria de uma mulher com tantas cicatrizes como ela. Fole rebate de imediato, insistindo que isso não é verdade. Quando ela desvia o rosto, ele declara que existe sim um homem que gosta dela do jeito que ela é, e que está bem ali diante dela. Léo, agora irritada, saca sua espada e a aponta para Fole. Ordena que ele saia de sua vista antes que ela o corte ao meio. Acrescenta que não tem intenção de participar da brincadeira dele. Fole, chocado com as palavras dela, a encara com o coração e o rosto entristecidos, dizendo que está falando sério. Ele se apaixonou por ela no momento em que a viu pela primeira vez. A confissão a deixa surpresa. Fole continua, dizendo que admira a forma como ela se porta com tanta bravura, como sempre mantém um sorriso discreto no rosto e, se olhar de perto, como os abdominais dela são perfeitos. Ele comenta que admira absolutamente tudo nela. Quando Léo ouve a menção aos seus abdominais, fica completamente perplexa. Pergunta com curiosidade o que ele quer dizer com aquilo e ordena que pare de zombar dela. Irritada, pergunta se o corpo dela é tão sem graça que ele precisa recorrer a elogiar seus abdominais. Fole segura delicadamente a espada dela e, atônito, pergunta do que ela está falando, afirmando que os abdominais dela são a melhor parte. Acrescenta que não deseja alguma garota frágil que só foi criada pela beleza. Ressalta que os músculos dela, treinados e formados no campo de batalha, são 100 vezes mais belos. Em voz alta, ele declara que acha que ela é a mulher mais bonita do mundo. Ao ouvir isso, Léo guarda a espada, lágrimas se formando em seus olhos. Ela diz que não entende, já que ninguém jamais a tratou como uma mulher. Chorando, Léo sai correndo, a tristeza preenchendo seu coração. Fole, surpreso e entristecido com a reação dela, apenas a observa partir. Foi assim que Fole conheceu a senhorita cavaleira Léo Cornélia. Léo era conhecida como a incomparável espada sagrada. Desde o nascimento, foi moldada para ser uma arma contra os demônios. Sempre preparada para a batalha. Ela era a espada capaz de derrotar qualquer inimigo de seu país, conquistando o título de espada sagrada, a guerreira mais forte. Enquanto Léo foge, Fole a segue, chamando-a por trás com um sorriso no rosto, pedindo que espere. Léo se vira e pergunta por que ele está a seguindo. Fole responde que quer ajudá-la em sua missão. Léo recusa a oferta, insistindo que pode lidar com qualquer demônio sozinha. Pergunta se ele tem alguma informação útil sobre como derrotá-los. Fole admite que não tem nada particularmente valioso. Léo então comenta que é inútil tentar ser amigável com ela. Ao ouvir isso, Fole sente uma pontada de tristeza. Quando Léo avança, ele rapidamente a alcança e a interrompe. Com preocupação, olha para o estômago dela e pergunta se está ferida. De fato, há um corte em seu abdômen. Léo explica que a lesão ocorreu há algum tempo. Fole, cada vez mais preocupado, exige saber por que ela não mencionou isso antes. E ela se pergunta quais seriam as verdadeiras intenções dele. Quando Fole revela o item, deseja a Léo um feliz aniversário com um sorriso educado. Ela fica surpresa com o gesto. Fole explica que soube, através da Guilda dos Aventureiros, que era o aniversário dela, então correu para comemorar com ela. Ele lhe entrega uma caixa, dizendo que dentro há um colar que escolheu especialmente para ela. Léo aceita o presente, completamente surpresa com o gesto. Fole a tranquiliza dizendo que, caso ela ache o colar inútil, ele o imbuiu com encantamentos mágicos, esperando que possa ser útil para ela. Ele pede desculpas, admitindo que está tão nervoso que até tropeça nas próprias palavras. Com um sorriso tímido, acrescenta que nunca havia comemorado um aniversário antes e que acabou agindo de forma suspeita sem necessidade. Léo volta-se para sua casa e agradece a ele.
Fooli concorda, satisfeito apesar da resposta seca, e fica feliz apenas por ter conseguido lhe dar o presente. De volta ao lar, Léo abre a caixa e examina o colar dentro dela. Recorda-se de sua infância, de uma vez em que pediu ao pai uma comemoração de aniversário, apenas para ter seu pedido rejeitado, pois o treinamento estava prestes a começar. Agora, ao colocar o colar no pescoço, sentindo uma felicidade genuína, veste um vestido casual que a deixa adorável. Enquanto admira o colar, seu coração transborda de alegria, e ela saboreia o momento por completo. Na manhã seguinte, após terminarem outra missão juntos, Fooli pergunta a Léo se ela tem planos para o resto do dia e acrescenta que gostaria de acompanhá-la, se ela não se importar. Léo responde que pretende fazer algumas compras e pergunta se ele tem certeza de que quer ir junto. Ele confirma, e ela concorda, fazendo um gesto para que ele a siga. Fooli, um pouco confuso, se pergunta se isso pode estar se transformando em um encontro. Porém, conforme continuam as compras, Léo o leva a uma loja de armas. Fooli fica surpreso ao se ver em um local repleto de armamentos. Com uma expressão animada, Léo observa que parece que chegaram novos estoques. Fooli pensa consigo que a senhorita Léo realmente está empolgada com esse passeio. Ela escolhe alguns itens e comenta que é um ótimo momento para repor o arsenal, sugerindo que ele também compre algo. Ele concorda. Então, Léo encontra uma arma de que gosta. Ela a ergue e diz que é um mangual, e que combinaria perfeitamente com Fooli. Confuso, ele pergunta quando ela decidiu que seria uma boa ideia ele usar tal arma. Léo garante que é altamente eficaz, capaz de lidar com muitos inimigos de uma só vez. Com um sorriso, ela acrescenta que, muito tempo atrás, girou uma bola de ferro sobre a cabeça com toda a força e acabou se acertando, rachando um pouco o crânio. Em seguida, coloca o mangual de volta e diz que precisam procurar outra coisa. Fooli tenta interrompê-la, dizendo que planejava escolher algo para si mesmo, mas ela já puxa outra arma. Ele comenta que ela não está ouvindo. Desta vez, o que ela escolhe é uma foice. Ela pergunta sobre a arma, mas Fooli questiona sua escolha, se perguntando o que a levou a optar por aquilo. Ela responde que escolheu a foice porque parece bastante poderosa. Acrescenta que, quando era criança, usou uma para arrancar muitos olhos de goblins, e que isso a serviu bem. Fooli comenta que o apego dela às armas é um tanto peculiar. Ele pensa que o tipo de compras que esperava está bem distante, mas admite que combina perfeitamente com o estilo da senhorita Léo. Enquanto reflete, percebe que ela está olhando fixamente para ele. Ele levanta os olhos e pergunta o que houve. Ela coloca a foice de volta e comenta que percebeu que ele parecia entediado. Imaginou que provavelmente ele não precise de armaduras ou armas e talvez preferisse algo mais frívolo. Ela pede desculpas, dizendo que não consegue se portar de modo feminino e fazer esse tipo de coisa. Acrescenta que, se sua suposição sobre a reação dele estiver correta, então acertou em cheio. Fooli se surpreende por ela ter percebido seus sentimentos. Ele a tranquiliza dizendo que não é bem assim. Com um sorriso e uma expressão fofa, comenta que, mais do que qualquer outra coisa, simplesmente conversar com alguém de quem gosta e fazê-lo sorrir é a melhor parte de tudo isso. Por isso, está perfeitamente satisfeito. Léo entende o que ele quis dizer e, feliz, pergunta o que ele acha de irem com o mangual e começarem a discutir o treinamento com ele. Confuso, Fooli pergunta se realmente vão comprar aquelas coisas. Ela acrescenta que também quer discutir técnicas de combate com a foice. Fooli concorda e diz que vai comprá-las. Para ele, ver o sorriso de Léo vale mais do que qualquer item que pudesse adquirir naquela loja. No dia seguinte, Fooli está no local de uma missão, aguardando Léo, mas ela não aparece. Ele resmunga consigo mesmo que a senhorita Léo ainda não chegou, mesmo tendo prometido se juntar a ele para a tarefa. Como é apenas uma missão de baixo nível, decide que não precisa se apressar. De repente, Léo o chama por trás. Ela se desculpa por tê-lo feito esperar. Fooli se surpreende e aponta que ela está atrasada. Com uma expressão abatida, Léo pergunta se podem começar agora. No entanto, ele percebe algo errado nela. Diz que só de olhar já dá para ver que ela está resfriada. Ela insiste que não poderia estar doente, mas de repente começa a tossir.
Fooli confirma rapidamente que ela está tossindo forte e parece estar em sérios apuros. Ele se aproxima e exige que ela o deixe verificar. Coloca a mão em sua testa para checar a febre, e Léo fica surpresa com a preocupação dele. Fooli, por sua vez, se choca ao constatar que ela está com febre muito alta. Ao ouvir isso, Léo se mostra ainda mais preocupada. Ele insiste que precisam procurar um médico imediatamente. Ela rapidamente afasta a mão dele da testa e, irritada, exige saber o que ele pensa que está fazendo. Fooli, extremamente preocupado, tenta acalmá-la dizendo que ela corre o risco de desmaiar se não procurar ajuda. Apesar de suando e se sentindo muito mal, Léo mantém-se firme, insistindo que, mesmo resfriada, ainda é a cavaleira mais forte e jamais desistirá tão facilmente. Ele se pergunta em voz alta contra o que ela está tentando lutar. Ele entende, percebendo que ela parece ignorar suas palavras. De repente, Fooli dá um passo à frente, a ergue em seus braços e ordena firmemente que vá ao médico. Léo, chocada, exige saber o que ele está fazendo. Fooli explica que, como ela se recusou a ouvi-lo, não teve escolha a não ser levá-la à força. Com um tom leve, comenta que ela está um pouco pesada. Léo responde que ser um pouco mais pesada não é problema. Explica que, embora os padrões sociais favoreçam mulheres mais leves, seu treinamento como guerreira desenvolveu seus músculos, e ela se orgulha disso. Também pede desculpas por sua grosseria anterior e pede que ele a coloque no chão, preocupada com o que pensariam se alguém os visse assim. Fooli a tranquiliza, dizendo que não há com o que se preocupar, já que estão passando por um beco pouco movimentado. Acrescenta que, assim como ela cumpre seus deveres como cavaleira, ele não pode ficar parado quando uma mulher precisa de ajuda. Acredita que é assim que um homem deve agir, especialmente quando essa mulher é alguém que ele ama profundamente. Ao ouvir a palavra pesada novamente, Léo fica irritada e exige saber quem ele está chamando de pesada. Com um sorriso, ele esclarece que não quis dizer isso, mas sim que está profundamente apaixonado. Percebendo que era uma brincadeira, Léo comenta que vai se lembrar disso. Fooli ri e diz que está pronto para o que ela jogar contra ele. Se esse for o caso, ela está pronta para dar a luta que Henri deseja e espera que ela consiga aguentar. Henri, confiante, responde que será moleza para ela. Porém, enquanto fala com tanta atitude, as alças das roupas de Henri de repente se rasgam, deixando-a surpresa. As lágrimas brotam em seus olhos enquanto lamenta que suas roupas tenham se rompido. Ela pergunta a Léo, confusa, como isso aconteceu tão de repente. Com um suspiro, senta-se diante de Léo, claramente chateada, e teme que seu peito acabe ficando exposto. Léo observa que, como Henri é uma artista marcial, é surpreendente que suas roupas tenham rasgado. Ela acrescenta que o corpo de Henri não deveria estar espremido dentro delas. Com uma expressão triste, Henri pergunta se está sendo idiota. Ela explica que precisou aumentar a ingestão de calorias em preparação para a luta delas, o que acabou levando suas roupas a rasgarem. Léo comenta que, embora exista um limite, Henri simplesmente exagerou na comilança. Então, Léo joga um cobertor sobre ela, instruindo-a a se enrolar nele. Henri fica surpresa com esse gesto. Léo acrescenta que, assim que Henri se recompor, poderão retomar a luta. Mas, por agora, é melhor colocar um fim nisso. Com um tom triste e preocupado, Henri pede para Léo parar de agir como se fosse um irmão mais velho. Ela diz que vai deixar Léo escapar dessa vez e começa a correr para longe. Enquanto corre, olha para trás e menciona que pretende agradecer adequadamente por sua bondade. Léo reflete que Henri é genuinamente sincera. Apesar de tudo, parece que, mesmo que apenas por um momento, elas conseguiram se entender. Um dia, Fooli e Léo estão na floresta. Ela o alerta de que estão prestes a sair da floresta e que ele não deve baixar a guarda. Ele concorda com ela. Ela acrescenta que deve haver um enxame de goblins adiante, então precisam ter cautela. Enquanto diz isso, Léo começa a soluçar, mas tenta fingir que não está. Fooli percebe e pergunta sobre os soluços, mas ela muda de assunto, aconselhando-o a prestar atenção aos passos enquanto seguem adiante, por precaução. Ele concorda novamente. Ela volta a soluçar, tentando com dificuldade esconder. Fooli percebe e pensa que as tentativas dela de disfarçar são bem fofas.
Léo então lhe diz que estão prestes a deixar a floresta e que ele deve seguir suas instruções. Nesse momento, goblins aparecem diante deles. Ao vê-los, Fole comenta que são bastantes. Léo concorda, dizendo que goblins são inimigos problemáticos. Entre soluços, ela o instrui a ficar atrás dela e começar a conjurar magia para criar uma distração. Ela então agirá como vanguarda e abrirá caminho. Fole concorda e acha seus soluços tão fofos que não consegue dizer nada. Ele se lembra de se manter sério e focado na missão. Léo desembainha sua espada e enfrenta os goblins, lutando contra eles mesmo com os soluços persistentes. Fole observa, achando que seus soluços estão bem intensos. Depois de um tempo, ela derrota todos os goblins, exceto um. Apontando a espada para o goblin restante, declara que sua sorte acabou agora que enfrenta a sagrada espada. Quando se prepara para finalizar, soluça mais uma vez, e em seguida, desfere o golpe final, derrotando-o. Após a luta, Léo comenta com Fole que pode ter se deixado levar pelo calor do momento e que seu braço está dormente. Fole a tranquiliza, dizendo que ela fez um ótimo trabalho. O que não surpreende, dada sua habilidade. Léo responde dizendo que ele também foi bastante útil. Fole admite para si mesmo que, na verdade, esteve mais distraído pelos soluços dela. Léo o agradece, mas soluça de novo. Surpreso, Fole conclui que agora ela não pode mais negar. Ao notar o sorriso dele, Léo pergunta por que está rindo. Pego de surpresa, ele responde que não é nada. Ela interpreta mal sua reação e insiste que ele está enganado. Ela não soluçou durante a luta, então não deve presumir nada. Quando os soluços cessam, Fole relaxa em silêncio, aproveitando o momento. Léo sente um incômodo no corpo e comenta que seus ombros estão um pouco rígidos. Fole sugere que pode ser por estar enfrentando tantas missões de alto nível. Ela concorda. Com uma expressão animada, Fole pergunta se ela permitiria que ele lhe fizesse uma massagem. A princípio, ela hesita. Mas Fole a convence educadamente, pedindo que se sente em uma pedra próxima. Ela se senta, ainda um pouco preocupada com a situação. Fole então diz que é hora de começar o trabalho. Assim que coloca as mãos nos ombros dela, Léo imediatamente sente uma onda de relaxamento percorrer seu corpo. Ela fica agradavelmente surpresa com essa sensação. Fole pergunta se há algo errado. Com um sorriso feliz, ela responde que, na verdade, está muito bom. Léo se pergunta se uma massagem pode realmente proporcionar tanto alívio. Ao mesmo tempo, se preocupa com o tipo de voz que está deixando escapar devido ao relaxamento. Fole comenta que pode sentir a rigidez dos ombros dela a cada movimento. Em sua mente, Léo suplica em silêncio para que ele não pressione demais. Com um sorriso brincalhão, ela expressa descrença de que a motivação dele se deva a uma razão tão esquisita.